Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está estudando, conforme o horário, né? O que esse camarada está fazendo na minha tela? Muito bem. A primeira coisa que tem que fazer quando você vai comprar um produto em que ele não é palpável, porque comprar um carro é fácil. Você vai lá, faz um test drive com o automóvel, vê se ele é bom, se ele tem o conforto que você precisa, a dirigibilidade que você quer. Gostou, vai lá e compra. Agora, como é que você compra um serviço? É difícil, você só vai saber quando o serviço está sendo executado ou depois de executado. Existem os grandes autores de marketing, diz que em marketing de serviços existe uma maneira de você tornar o produto um pouco mais palpável. Tem várias maneiras de você tornar o produto, serviço, um pouco mais palpável. Eu procurei uma maneira de tornar o produto mais palpável, de vender o meu serviço, né? Para você ver se é interessante. E o que eu faço? Eu sempre, quando eu vou iniciar uma aula, vou iniciar um curso, né? A primeira coisa que eu faço é mostrar o meu currículo. Aí você vai analisar e você vai ver, não, ele é ou não é capaz de me transmitir algum conhecimento, me auxiliar no concurso, tá? Então, tá ali o meu currículo, tá ali, ó. Meu nome é Jonas Barbosa Leite Filho, fui funcionário do Banco do Brasil durante mais ou menos 35 anos. Os cargos que eu ocupei no Banco do Brasil: escriturário, eu comecei como escriturário, isso em 1970, em 70 mesmo. Eu fui escriturário, supervisor, fui consultor, fui auditor, gerente de agência, encerrei minha carreira como gerente da agência de Araucária, no Paraná. Bom, no meio disso aí tive outros cargos, eu fui caixa executivo, todos esses cargos que existem no Banco do Brasil, praticamente até gerente eu passei. Fui chefe de Centro de Processamento de Dados, SESEC Cascavel, chefe do SESEC União da Vitória, alguns já devem ter ouvido falar, né? Porque os SESEC foram desaparecendo ao longo do tempo, na década de 90 eles sumiram. Mas eu fui chefe do SESEC Cascavel, fui chefe do SESEC União da Vitória, e quando fechou o SESEC União da Vitória, eu fui nomeado gerente de agência e passei por mais 3 agências, aí eu saí do banco, me aposentei e estou dando aula desde então, né? Então eu dou aula para concurso desde 2003, que eu dou aula para concurso. Minha formação acadêmica: eu sou formado em administração de empresas e tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas. Além disso, eu dei aula em faculdade em Santa Catarina. Em Itapuá tinha uma faculdade chamada Viscaia, eu morei um tempo lá, né, na beira da praia. Tinha uma faculdade chamada Viscaia, que já fechou, mas não foi por minha causa, não tive nada com isso, eu só dei aula. E eu dei aula lá, mas não foi uma experiência muito interessante no sentido de estimulação, né, de estimular. Porque eu percebi que você se trabalha pra caramba para preparar uma aula e uma pequena parte dos alunos estão interessados no que você preparou. Eles querem só nota, querem só passar. E isso é um pouco desestimulante. Aí eu voltei, eu tinha parado durante um ano, voltei a dar aula para concursos e cursinhos. Por quê? Porque vale a pena. A pessoa que vai fazer um cursinho, ela está estudando e ela vai aproveitar tudo aquilo que você pesquisou, estudou e se atualizou, você sabe que ela está aproveitando. A nota final dela é passar, e ela só passa num concurso se ela estudar. E aí eu me apaixonei por isso e estou dando aula até hoje e pretendo continuar por muitos e muitos anos, se Deus me conceder esse desejo, eu pretendo continuar dando aula, tanto gravação quanto ao vivo. Eu sou apaixonado por isso e pela matéria, né? Por falar em matéria, que matéria? O que nós vamos fazer aqui? Bom, tá lá, ó. Qual é o objetivo do curso? O objetivo do nosso curso é preparar para o concurso de ingresso no Banco do Brasil. O conteúdo que nós vamos utilizar, o conteúdo será aquele do edital, do último edital do concurso, que foi agora em 2013, teve concurso em Santa Catarina. Eu fui fazer também, né? Fui em Itajaí, aproveitei, fui dar um passeio com a família e fiz o concurso para poder pegar a prova, né? Para poder fazer comentários. Então,
o conteúdo é aquele que está no último edital. Se você for lá pegar o edital e acompanhar as nossas aulas, vai ser exatamente aquela coisa, tá? Se aparecer, quando sair o novo edital, se aparecer matéria nova, com certeza teremos nova gravação, ok? Muito bem. Então, gente, vamos parar de muita churumela, muita onda e vamos partir para a matéria. A nossa matéria, nós vamos iniciar a nossa matéria falando sobre a estrutura do sistema financeiro, tá? A estrutura do sistema financeiro. Essa que é a nossa matéria principal. E essa nossa matéria, ela deve tomar esse período agora que nós estamos iniciando, falando sobre atividades dentro da estrutura financeira. Do Conselho Monetário, do Banco Central, da CVM, né? Nós vamos partir por aí, tá ok? Inicialmente nós vamos passar uma rápida pincelada sobre as atividades das entidades, como é que se diz, autoridades monetárias, das entidades supervisoras, das entidades operadoras do sistema financeiro. Bom, eu sempre inicio minhas aulas, quando eu vou falar sobre a estrutura do sistema financeiro. O que é a estrutura do sistema financeiro? A estrutura do sistema financeiro, ela é composta, quem é que faz parte do mercado financeiro, de todo o sistema que mexe com dinheiro, inclusive o mercado de capitais, quais são as instituições que fazem parte? Quem é que faz as regras, quem é que supervisiona, quem é que opera, quem é que empresta dinheiro? É em cima disso que nós vamos trabalhar, ok? Muito bem. Então, sempre eu coloco essa tela para iniciar a nossa matéria. Essa tela é essa aqui, ó. Por quê? Porque você nunca pode errar isso aqui. O que são isso aí? São as autoridades monetárias. Quem é a autoridade monetária? Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Nós vamos falar isso várias vezes. Não existe. Se cair numa prova, qualquer outra falando que Caixa Econômica autoridade monetária, Banco do Brasil é autoridade monetária, mentira. Só existem duas. O que é uma autoridade monetária? É aquela que manda no dinheiro. Agora, preste atenção. Se cair na prova assim, Banco do Brasil é um auxiliar da autoridade monetária, mudou de figura. Por quê? Porque o Banco do Brasil é um auxiliar do sistema financeiro e do sistema monetário, tá? Agora, a autoridade mesmo só tem duas. Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil. Não tem outro. Não adianta vir com churumelas, que são esses dois. Então, internaliza esse primeiro conceito. Autoridades monetárias. Quer dizer, o que é autoridade? Autoridade, aquele que manda, aquele que cria. Porque, veja bem, uma coisa que nós temos que ter muita consciência. O cuidado que o governo, vocês podem acompanhar nos jornais, o cuidado que o governo tem na administração do dinheiro. É um troço muito importante. Por quê? Vou falar grosso modo, evidentemente, para o melhor entendimento daqueles que não estão muito afeitos à matéria, né? O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, eles não podem criar dinheiro do nada. Para se criar qualquer valor em qualquer moeda de qualquer país, o governo daquele país tem que ter uma riqueza guardada em seu cofre. Então, pegando um exemplo simples, né? Para que eu possa criar uma nota de R$1, uma moedinha daquela de R$1, o governo tem que ter guardado uma riqueza de R$1. Por quê? Porque aquela moeda equivale a uma riqueza que equivale a R$1. Antigamente era ouro, apenas ouro, né? Então, um determinado governo que queria criar moeda para circulação, porque circular outro tipo de moeda, porque antigamente era escambo, não vamos entrar nessa história, mas antigamente era troca, né? Trocar um cabrito, 2 cabritos por uma vaca. Será que vale? Não vale? Então, para isso, criou-se moeda, criou-se o valor. Bom, e como é que faz? Porque fazer papel é fácil. Então, cria-se uma moeda com valor de face e tem que ter o mesmo valor guardado em riqueza. Inicialmente era ouro, posteriormente é qualquer riqueza que o governo tenha, né? Inclusive valores imobiliários. Então, o governo, o país, tem que ter uma determinada riqueza para dar suporte, amparo às moedas que circulam pelo mundo afora,
com o valor de face que ela criou. Então é assim que funciona a moeda. Agora, quem é que tem autoridade sobre isso? Conselho Monetário Nacional e Banco Central. O Conselho Monetário, evidentemente, gente, representa o governo federal, né? Até nós vamos ver a composição e vocês vão tomar ciência disso. Bom, então, Conselho Monetário Nacional e Banco Central são as autoridades monetárias. Não existe outra autoridade monetária, ok? Muito bem. Então agora nós vamos ver que foi retirado do site do Banco Central, não fui eu que inventei, a estrutura do sistema financeiro, tal qual está no Banco Central. No site do Banco Central está lá, se você acessar está lá. Vamos ver então? Está lá, ó. Funciona da seguinte maneira. Nós temos ali os órgãos normativos, nessa coluna aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos os órgãos normativos. Sempre nessa coluna. Essa é a primeira parte só da tabela. Aqui nós temos as entidades supervisoras e neste campo aqui nós temos os operadores do sistema. Então, nesta parte que nós temos, aonde o Conselho Monetário Nacional é o órgão supremo, ele é o órgão normativo. Nós temos como entidade supervisora o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. E aqui nós temos os operadores do sistema financeiro. Bom, subordinado ao Banco Central, que por sua vez é subordinado ao Conselho Monetário Nacional, nós temos as instituições financeiras que fazem captação de depósito à vista. Então são aquelas instituições que podem abrir conta corrente de depósito à vista. E depois nós temos as demais instituições financeiras. Depois nós temos como entidade supervisora a Comissão de Valores Mobiliários, que mexe com valores imobiliários, como o próprio nome diz, e na sequência nós temos Bolsa de Mercadorias de Futuro e Bolsa de Valores. E aí, algumas entidades que são subordinadas tanto ao Banco Central quanto à Comissão de Valores Mobiliários, que são outros intermediários e administradores de recursos de terceiros. Isso aí nós vamos ver no transcorrer da matéria. Agora, eu estou apenas dando uma breve pincelada sobre o sistema financeiro. Muito bem. E aí nós temos, na sequência, a continuação desse gráfico que nós temos aqui. Nós temos, na parte de seguridade, nós temos como órgão normativo o Conselho Nacional de Seguros Privados, entidade supervisora nós temos a SUSEP, e como operadores do sistema, nós temos resseguradoras, que nós vamos explicar o que é, temos sociedades seguradoras e de capitalização, de títulos de capitalização, que nós vamos falar sobre essa matéria também, e temos as entidades abertas de previdência complementar, que nós vamos falar o que é previdência complementar e explicar direitinho para vocês. Por outro lado, na parte de previdência complementar ainda, nós temos o órgão que faz as normas, normativo, por isso chama normativo. Nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, temos como órgão supervisor a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, e temos apenas um operador no sistema, que são as entidades fechadas de previdência complementar, que são chamadas de fundo de pensão. Mas isso aí nós vamos ver no transcorrer da matéria, tá? Nós vamos ver no transcorrer da matéria e nós vamos iniciar a nossa matéria propriamente dita, falando sobre a entidade máxima do Conselho do Sistema Financeiro Nacional. Quem é que dá as cartas e joga de mão? Quem é que faz isso? Gente, vocês devem saber disso. O órgão supremo é Conselho Monetário Nacional, CMN. Bom, vai aqui porque nós vamos falar em algumas outras entidades chamadas de conselho. Toda vez que você vê uma entidade, principalmente na área do sistema financeiro, chamada de conselho, lembre-se de uma coisa, ela é formada por pessoas que exercem outros cargos e são chamados, quando o conselho se reúne, para exercer a função que lhe é determinada dentro do Conselho. Vamos pegar o caso do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional tem três chefões, três pessoas que comandam lá, né?
é o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho, nós temos o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e temos o presidente do Banco Central. São esses três que fazem a composição do Conselho Monetário Nacional. Então veja bem o que eu estava dizendo, né? Ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda, ele é ministro da Fazenda. Quando tem reunião, que ocorre uma vez por mês, a reunião do Conselho Monetário Nacional, e precisa se reunir no Conselho, lá vai o ministro da Fazenda. Mas em tempo integral ele é ministro da Fazenda. Só quando está reunido o Conselho é que ele faz parte do Conselho. A mesma coisa com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e a mesma coisa com o presidente do Banco Central. Então toda vez que você, por exemplo, vamos pegar uma outra entidade. Banco Central tem um presidente. Então, presidente do Banco Central. O que ele faz mais? Não, ele é presidente do Banco Central. Agora, no Conselho, não. Quem é que faz parte do Conselho Monetário? O presidente do Banco Central. Então, ele é, em tempo integral, presidente do Banco Central. Periodicamente, ele é chamado para as reuniões do Conselho Monetário Nacional. Tá? Toda vez que você ver a expressão Conselho, é para isso. Tá? Muito bem. Vamos ver, então, começar a ver as funções do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, como eu já disse, é o órgão supremo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é responsável por fixar diretrizes da política monetária, creditícia e cambial do país. Eu botei bem em vermelho grifado, né? Não lhe cabe funções executivas. Muito bem, então vamos ver. Eu disse aqui, é o responsável pela fixação das diretrizes da política monetária, creditícia e cambial do país. Então é o seguinte, esses três senhores, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central, eles se reúnem uma vez por mês para tomar qual o rumo que a nossa política monetária vai tomar. Existe muito dinheiro em poder da população ou nós temos que enxugar dinheiro, tomar medidas para enxugar, para tirar dinheiro de circulação? Nós vamos falar sobre isso, né? Creditícia. O que é creditícia? Política creditícia. Política creditícia é política de crédito. Eu sempre comento isso, né? Que o crédito é emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro não é assim como nós pensamos, né? Existe uma política de crédito. Tanto é que nós vamos ver entre as atribuições do Conselho, é analisar, fixar diretrizes de quanto nós podemos pegar emprestado sem que a gente se ferre. Quer dizer, quanto é que os bancos podem emprestar dinheiro para a gente sem que possa comprometer, sem que nós tenhamos dificuldade em devolver esse dinheiro que emprestou, que foi pedir emprestado. Quem põe essa regra, olha, para a empresa de capital X ou assim assado, pode emprestar até tanto. Para outra empresa menor é até tanto. Para a pessoa física, ela pode se endividar até tanto por cento. Não é isso? Existe, inclusive, uma regra para empréstimo consignado. Aquele empréstimo em que a pessoa pega, as pessoas pegam para descontar em folha de pagamento. Existe um limite de 30% que é fixado pelo Conselho Monetário para a pessoa física. Ué, mas o que ele tem a ver com a minha vida? Não. Ele determina, ele fixa a diretriz de por quanto é que você pode se endividar sem que você passe fome, sem que a sua família passe necessidade. Então ele tenta controlar para você não sair pegando dinheiro emprestado e depois não poder pagar e torrando e ficando na miséria. Então até isso ele controla. O crédito, política, diretrizes creditícia, política creditícia, tá? E aí nós temos também a política cambial, que é o do câmbio. Quanto de dinheiro pode sair, quanto dinheiro estrangeiro pode entrar. Nós estamos falando de dinheiro estrangeiro, câmbio, né? Câmbio é a troca da moeda nacional por moeda estrangeira. Então, o Conselho Monetário Nacional é que vai fixar as diretrizes para a condução do câmbio.
Vocês devem ler em jornal, e aqui vai a minha sugestão, né? Principalmente porque na matéria do Banco do Brasil existe a atualidade do sistema financeiro. Nós vamos dar essa matéria. Só que, evidentemente, nós não tem como abranger todas as notícias que saem sobre o mercado financeiro. Nós vamos pegar aquelas principais para comentarmos, né? Mas é interessante que você, todo dia, leia as notícias de economia. E você vai acompanhar que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional tomam medidas sobre a política cambial, a política de câmbio, né? Ela pega e vai vendo como é que dá para, se dá para colocar mais dinheiro estrangeiro à disposição. Nós vamos falar sobre câmbio ainda, né? Vocês vão entender melhor, tá? Então fica lá. Fixar as diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial. Agora vem o mais importante, que já caiu em várias provas. Não lhe cabe funções executivas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Ele apenas cria normas, cria regras. Ele não executa nada. Ele não fiscaliza nada. Ele não assessora nada. Não supervisiona nada. Isso é função do Banco Central, Conselho Monetário, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário Nacional? Não. Ele apenas cria regras, regra de caráter geral. Não fiscaliza, não supervisiona. Então, às vezes cai na prova, eu já vi acontecer isso, né? O Conselho Monetário Nacional fixa diretrizes, ok, supervisiona, pronto, está errado. A questão é porque ele não supervisiona, ele não fiscaliza, ele não assessora, ele não executa. Ele apenas cria normas. Então eles se reúnem uma vez por mês, aqueles três senhores que eu falei, criam regras e sai de cena. Aí quem fiscaliza? Quem fiscaliza? Se for na área financeira, é o Banco Central. Se for na área monetária, é o Banco Central. Se for na área de mercado de capitais, é a CVM, é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá certo? Esses dois é que fazem fiscalização, fazem punição, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, gente, tranquilo. Não se esqueça dessas principais atividades. Me demorei até um pouquinho, porque sempre cai pergunta sobre isso nos concursos do Banco do Brasil. Então, não lhe cabe funções executivas. E ele te fixa diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Perfeito? Vamos seguir na matéria. Vamos ver, então, quais são as competências e atribuições do Conselho Monetário Nacional. Regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. O que quer dizer isso? Regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento. Vamos começar pelo equilíbrio do balanço de pagamento. Existe, vocês devem ter ouvido em jornal já, né? Balança de pagamento. O que é isso? Balanço de pagamento é o seguinte, o que é que nós temos? De um lado nós temos o que nós temos que pagar para outros países e do outro lado da balança nós temos o que nós temos que receber dos outros países. E tem que existir uma medida correta entre o pagamento e o recebimento. Isso é chamado balanço de pagamento. A riqueza de um país é medida por quanto ele tem de dinheiro dos outros. Também é medida assim. Tá? Então, um país igual o Brasil, por exemplo, ele tem que ter um equilíbrio entre o que ele exporta, quando ele exporta, sai mercadoria e entra dinheiro. Quando ele importa, sai dinheiro e entra mercadoria. Nós vamos falar isso lá em câmbio, né? Exportação e importação, nós vamos tocar mais no assunto. Mas tem que existir um equilíbrio. Às vezes o fato de exportar muito, por exemplo, na África, a Venezuela, por exemplo, né? A Venezuela, a África, alguns produtos do Brasil também, né? As exportações são grandes, mas não existe muitas vezes, o caso da Venezuela, não tem produto agregado, não tem nada agregado. Ela simplesmente vai lá, tira o petróleo e vende o petróleo, não refina. Ele não refina o petróleo, não transforma em gasolina, não, ele simplesmente pega e vende aquele produto bruto que é tirado do subsolo e vende. Isso aí, gente, entra dinheiro, mas
quem vai ganhar dinheiro mesmo é outro. Vocês sabem quem que é por exemplo, quem que é o maior exportador, os maiores exportadores de café do mundo? Japão e Alemanha. São os maiores exportadores de café, mas não de café em grão. Eles são exportadores de café já beneficiado. Café solúvel, café assim, café em pó, café assim, doce de café, os cambal. Ele compra do Brasil, compra da Colômbia, compra de Angola, o café em coco. E aí leva para o Japão, leva para a Alemanha, pega esse café, transforma em outro produto, solúvel, derivados do café, e aí vende para nós de novo. Nós que vendemos café para ele em coco, que colhemos, ficamos com a mão de obra bruta e eles nos vendem isso, vem com lata, vem com enfeite, vem com plástico. Nós compramos tudo isso. Quer dizer, nós estamos sempre em desvantagem. Tá? Bom, vamos voltar aqui, senão daqui a pouco eu estou dando lado de exportação e importação. Tem que haver um equilíbrio no balanço de pagamento. Tá? E regular o valor interno e externo da moeda. Quer dizer, fazer com que o valor da nossa moeda frente à moeda estrangeira esteja sempre no equilíbrio que não prejudique nem o importador nem o exportador. Porque se for muito caro para trazer um produto para dentro do Brasil, nós não melhoraremos a nossa tecnologia. Por outro lado, se for muito barato para vender, ninguém vai produzir para vender para fora. Então tem que existir um preço equilibrado. Perfeito? A outra competência e atribuição do Conselho Monetário: zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. O que é liquidar? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Liquidez. Vamos primeiro definir a palavra liquidez, que ela vai aparecer durante o nosso curso várias vezes. Liquidez. Liquidez é transformar alguma coisa rapidamente em dinheiro. É alguma coisa que tem valor e você pode transformar rapidamente em dinheiro, tá? Então, zelar pela liquidez quer dizer que as instituições financeiras tenham um produto, quer dizer, tenham bens que possam ser transformados em dinheiro rapidamente. Né? Tenham valores imobiliários, tenham que os seus créditos, aquele dinheiro que ela emprestou, retorne. E solvência. Solvência é quebrar. Insolvência é quebrar. Solvência é ter uma boa saúde financeira. Um banco, quando está bem, ele emprestou dinheiro certinho, porque não é só emprestar. É emprestar com garantia de que vai receber. Quando um banco faz isso, então disse que ele é um banco solvente. Tá certo? É isso que é. Então ele zela pela liquidez, quer dizer, cria regras para que o banco seja fiscalizado pelo Banco Central e tenha liquidez e solvência. Muito bem. Autorizar a emissão de papel moeda. Quem autoriza a criação de a emissão de papel moeda no país é o Conselho Monetário Nacional. Fixar diretrizes e normas da política cambial. Já comentamos sobre isso. E regular a constituição e funcionamento e fiscalização de todas as instituições que operam no país. Está ali, ó. Regular a constituição, funcionamento e a fiscalização de todas as instituições que operam no país. O que é isso? Quer dizer, criar regras para que um banco se crie, para que se possa criar um banco. Como é que se cria um banco? Veja a regra do Conselho Monetário Nacional. Como é que funciona? Veja a regra do Conselho Monetário. Como é que fiscaliza? Veja a regra que o Conselho criou. Todas as instituições, todas as regras são criadas pelo Conselho Monetário Nacional. Perfeito? Vamos fazer um pequeno descanso, retornamos em seguida. Bom estudo! Olá! Na aula de hoje, conheceremos um pouco mais sobre o editor de textos Word. O Word é um editor de textos da Microsoft, ou seja, é um software licenciado. Precisamos pagar a sua licença de uso. As duas versões que mais caem em concursos públicos são a 2003 e a 2007. E entre essas duas versões, encontramos grandes diferenças. É normal nas provas ou nos editais eles apenas contemplarem lá editores de texto da linha Microsoft. Precisamos saber que é o Word. Ou às vezes eles falam
editor de texto Word. Aí você pode me perguntar, tá, Ricardo, mas então eu estudo 2003 ou eu estudo 2007? Tem que estudar os dois. Precisamos conhecer os dois para as principais provas de concurso público, principalmente quando o elaborador é a CESP. Para começarmos nossa aula, é importante conhecermos o ambiente de cada um deles. Trabalharemos com o Word 2003. Então vamos conhecer o ambiente do Word 2003. Antes de mais nada, precisamos entender como acessar esse programa, que é instalado à parte do Windows, ou seja, não vem junto com o Windows. Vamos lá. Clicamos no menu Iniciar, em seguida a opção Todos os programas, procuramos Microsoft Office, que faz referência, no caso, à suíte de aplicativos do Office. Então, ali dentro desse Microsoft Office, encontraremos programas como Word, Excel, PowerPoint. Seleciono, então, a opção referente ao Microsoft Office Word. Ele abre o sistema e, nesse momento, vamos conhecer um pouco mais sobre o ambiente de trabalho. Na parte superior encontramos a barra de título da janela, já demonstrando lá o nome Documento 1. Toda vez que eu crio um novo documento do Word, ele atribui o nome padrão Documento 1. Caso eu crie um novo documento, um outro nome padrão será atribuído, Documento 2, e assim sucessivamente. Continuando na imagem do Word, nós observamos então a barra de menus. A barra de menus possui os menus de arquivo até ajuda. Em seguida, observamos as barras de ferramentas. As barras de ferramentas podem ser movimentadas pela tela. Basta posicionar o mouse imediatamente antes de uma delas, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até a posição desejada. Fazendo isso, observamos que eu mexi com a barra de ferramentas denominada padrão. Para retorná-la ao local, basta clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse na sua barra de título e arrastar até onde quiser, ou simplesmente pressionar o duplo clique. Clique, clique. Lembrando que quando eu fizer qualquer operação com o mouse, vou falar simplesmente clico com o mouse e nós entenderemos que é o botão esquerdo. Na aula de hoje, observaremos o Microsoft Office 2007-2010, BR Office 3.3 e principais diferenças. Microsoft Office 2010. O Microsoft Office 2010, ele é uma suíte de aplicativos que contém vários tipos de programas. Programas editores de texto, programas de planilha de cálculo, de apresentações, programas para gerenciamento de e-mails e até de bancos de dados. Claro que isso vai variar um pouco da versão que eu tenho. O Office é uma suíte de aplicativos da Microsoft e eu posso ter várias versões. Home and Student, Home and Business, eu posso ter a Professional, enfim. Qual a principal diferença entre esses tipos de versões? São os softwares que vêm junto com ela. O que isso importa e o que isso pode ser importante para os concursos públicos? Na verdade, encontramos em provas várias versões desses softwares. Nós encontramos a versão 2003, a 2007 e a 2010. Portanto, precisamos estar atentos aos mínimos detalhes. Em uma mesma prova, podemos encontrar questões de cada uma das versões. Sim, isso é possível. Então vamos dar uma analisada no que aconteceu agora no Office 2010, os principais softwares da suíte Office. Dentro do Office 2010, nós precisamos entender o Word e o Excel. São os principais softwares, os que mais são cobrados. Eu não estou dizendo que o programa como PowerPoint não é cobrado. Ele é cobrado também. Porém, os mais importantes para nós são o Word e o Excel. Uma vez que já sabendo algumas ferramentas do Word e do Excel, nós automaticamente conhecemos as ferramentas do PowerPoint. Observe aqui na tela. Eu já coloquei aqui na minha área de trabalho os ícones do Word, do Excel, do PowerPoint e do Outlook. Porém, quando eu instalo o Office 2010, vindo aqui no menu Iniciar, eu consigo observar lá no Microsoft Office, que é o grupo de programas que eu estou comentando, todos os programas que fazem parte da suíte. São vários os programas, tá? Nós precisamos saber, para as provas de concursos, que o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook
fazem parte da suíte de aplicativos Office. Eles vêm junto com o Office e jamais junto com o Windows. Não podemos cometer essa confusão. O Windows é o nosso sistema operacional. Alguns utilitários vêm junto com ele. Porém, Word, Excel e PowerPoint não são utilitários pertencentes ao Windows. Eles são um... Olá! Vamos dar início à nossa aula de hoje, onde trataremos de Poder Executivo, Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça. Do Poder Executivo. Iniciamos tratando de chefia de Estado e chefia de governo. A Constituição Federal adotou como sistema de governo o presidencialismo, concentrando na figura do presidente da República as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Quando o presidente exerce a chefia de Estado, ele representa o Estado brasileiro nas suas relações internacionais com outros estados e organizações internacionais. Quando ele exerce a chefia de governo, o presidente da República ele é responsável pela gestão dos negócios internos, políticos e administrativos. Esta é uma das diferenças entre o presidencialismo e o parlamentarismo, pois no parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo não estão concentradas em uma mesma pessoa. O chefe de Estado será o presidente ou o monarca, e o chefe de governo será o primeiro-ministro. Além disso, no presidencialismo, o presidente assume o poder independentemente de apoio do poder legislativo, bastando que ele vença as eleições. Essa autonomia do presidente da República em relação ao parlamento é uma característica do presidencialismo. Ele chega ao poder e nele permanece até o fim do mandato, ainda que não tenha o apoio da maioria parlamentar. No parlamentarismo, o chefe de governo pode ser destituído a qualquer momento pelo parlamento. Basta que ele perca o apoio da maioria parlamentar para que seja retirado e forme-se um novo governo com um novo gabinete de ministros. Investidura no cargo. O presidente e o vice-presidente são eleitos pelo sistema eleitoral majoritário, sendo vitorioso o candidato que obtiver o maior número de votos. O sistema majoritário se divide em duas espécies: o sistema majoritário simples ou puro e o sistema majoritário de 2 turnos. No sistema majoritário simples, considera-se eleito o candidato que alcançar o maior número de votos. No Brasil, esse sistema é adotado para a eleição dos senadores e dos prefeitos nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Isso foi previsto no artigo 29, inciso 2 da Constituição Federal. Nesses casos, não haverá um segundo turno. No sistema majoritário de 2 turnos, considera-se eleito. Olá, meus caros alunos. O tópico da aula de hoje é princípios constitucionais referente à administração pública. A gente já sabe que a administração pública no Brasil, ela se comporta entre a administração pública direta, aquelas 4 pessoas da administração pública direta, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todas autônomas dentro das suas competências, com autonomia política, administrativa e financeira. Temos também a administração pública indireta, que são as autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresa pública. Essas 8 pessoas da administração pública compõem a administração pública em sentido formal, ou simplesmente a administração pública propriamente dita. Essas 8 pessoas, elas compõem o Estado, a administração pública da forma que nós entendemos. E os princípios enraizados de observância obrigatória estão aí no artigo 37 da Constituição Federal. São os princípios constitucionais expressos e fundamentais de observância obrigatória para toda administração pública direta e indireta. São nesses princípios que a gente encontra os basilares, os termos basilares do direito administrativo.
que é a diferença básica entre o artigo 5º da Constituição Federal, onde diz: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, segurança, propriedade, igualdade, nos termos da lei. Lá é os princípios fundamentais da garantia do particular. Nós vamos trabalhar agora o artigo 37, que é as garantias e os princípios constitucionais da administração pública. Trabalharemos os 5 princípios expressos na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o chamado LIMP. LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Diga-se de passagem, essa é a primeira formatação que a sua prova pode cobrar para você. A formatação mais simples de questão de concurso. Ela quer saber se você conhece quais são os princípios constitucionais expressos. Por que expresso? Expresso porque ele está escrito, tipificado, explícito no corpo da Constituição Federal. Logo no caput, ele vem trazendo que os princípios de observância do artigo 37 são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos acompanhar aí na sua tela o texto ipsilitra do artigo 37. Diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade,